Olá, queridos e queridas ouvintes do podcast. Estamos iniciando aqui mais um episódio. Hoje nós temos a presença dos Powercasters Gustavo, eu que falo com vocês, Aninha, Danilão e também Paulinho Maia. E junto conosco está uma galera super gente boa, uma galera aí do ciclismo da nova geração. E juntamente com eles, o treinador da equipe, Gustavo Freitas, o famoso Maninho, né? Ele é figurinha repetida aqui. Vocês que acompanham o nosso podcast já escutaram um episódio com ele. A gente gravou o episódio número 42, que ele falou um pouquinho sobre aquele lendário projeto do Bike Point, né? E hoje ele está aqui de volta para trazer muitas outras novidades. Então, seja muito bem-vindo, Maninho, e toda a sua equipe aí, Rio do Sul. É um prazer, né, Gustavo? Ana, Danilo, Paulo, retornarmos aqui e poder falar de ciclismo, né? Que a gente, no último episódio, a gente comentou que estaríamos retornando ao processo e trabalhando novamente com o que a gente ama, né? E é um prazer enorme fazer parte aí com vocês e ver toda a turma reunida aqui. Boa. Maninho, a gente ficou extremamente feliz também, cara, quando depois daquele episódio lá, você mandou mensagem pra gente, falou que você tinha retomado aí novos projetos. A gente ficou extremamente feliz que o episódio rendeu fruto, sabe? Tanto para você quanto para o ciclismo também, porque a galera viu importância nesses projetos que vocês desenvolviam, né? Então, nós vamos falar muito aqui. E aí, só para lembrar para os nossos ouvintes aqui, ó, esse vai ser um episódio de desafio para a gente, que é a primeira vez que a gente grava com uma equipe inteira de ciclista, né? Então, a gente tem aí 11 atletas presentes na nossa sala, mas a gente acredita muito na potência desses projetos, né? Então, durante os episódios, a gente vai chamando alguns atletas para poder dialogar conosco e eles vão tendo a oportunidade aí também de colocar suas vozes. Fechou? Então, começando o episódio aqui, Maninho, conta para a gente aí um pouquinho como que surgiu a ideia, né, de criar essa equipe de ciclismo. Se você quiser trazer novidades para a gente desde aquela época que a gente gravou o episódio até o momento atual, enfim, fica à vontade aí para vocês falar um pouquinho do retorno do trabalho, né? Como é que está esse ciclo de trabalho? Imagino que vocês já estão pensando aí em desenvolver os atletas para as próximas Olimpíadas, né? Para os próximos ciclos olímpicos. Enfim, a palavra é sua. Então, a equipe de Rio do Sul ela já existia, né? Muito bem organizada e muito bem gerida pelo Alair Xavier, que é um ex-atleta que comanda o ciclismo de Rio do Sul. Então, o que acontece é que o Alair fez um contato comigo para que a gente, ele gostaria muito, né, que eu voltasse a trabalhar com a base. E foi uma conversa de um telefonema só e eu já aceitei, né? Imagina, ele realmente já estava um passo à frente, né? Já tinha vários atletas e com nível, com expressão, e a gente então aceitou o trabalho imediatamente, visando realmente um trabalho a longo prazo, né? Não nada que fosse a Copa Internacional começa agora em março e a gente tem que estar lá. Não, quando a gente começou a conversar em dezembro, a gente começou a planejar um futuro para essa molecada, né? Um futuro que é com uma base sólida, um futuro que realmente se concretize. Não é esses voos curtos, mas um voo mais longo, né? Então, pensando em 2028. E quando eu aceitei a proposta e passei para o pessoal, para os meus ex-atletas, todo mundo ficou muito feliz, né? Pelo retorno da gente poder estar disseminando o que a gente tem em conhecimento e retornando a passar, né, para essa molecada, para que eles possam trilhar um caminho com mais tranquilidade, né? Apesar de ser bem rígido e duro, mas eles vão chegar num outro estágio onde ninguém chegou, né? Ou melhor dizendo, poucos chegaram, né? Porque às vezes o pessoal dessa idade não quer passar por algumas dificuldades e tal, e aí chega lá, opa, não quero, porque eu não infelizmente ele não tem estrutura, né? Para estar lá no adulto e tal.
Então, a nossa proposta é essa, dar uma estrutura, dar uma experiência, dar uma retaguarda para que eles desenvolvam o ciclismo deles, e agora num outro estágio. E eu acho que é uma coisa muito importante. Um estágio que a gente não está precisando provar para um patrocinador, como naquela época existia uma cobrança de um patrocinador que nos cobrava resultado. O cara aportava um recurso financeiro, era meio óbvio que você tinha que mostrar um resultado. E agora não. A gente tem que. A proposta, como lá em Rio do Sul tem equipe adulta, equipe feminina e equipe de base, então é uma proposta que a gente pode trabalhar sem ter essa carga de pressão da competição, de correr semana que vem, tem que mostrar um pódio, entendeu? Isso é muito melhor, porque aí eu consigo planejar, fazer o planejamento de estratégico, planejamento das planilhas, a periodização fica mais tranquila para fazer. Então, assim, eu estou muito contente, né? Também são alunos novos que eu não conhecia, e a gente já entrou indo para Rio do Sul, levando os testes de VO2, a gente já iniciou os trabalhos para ver potência relativa, para ver todos os estágios de treinamento e as zonas e tal. Isso foi um passo já, outro passo lá na frente. Então, assim, está todo mundo com estrutura para realmente chegar lá, entendeu? Então, assim, ninguém está correndo paralelo a tudo isso. Então, é bacana, cara, é bacana, muito legal. Eu estou bem satisfeito e tive a oportunidade, já vou até dar uma adiantada aqui, Gustavo, de trazê-los para minha casa. Eles passaram aqui uma semana, a gente teve uma relação, se identificou, foi para a estrada, vivenciou o que é o ciclismo, na verdade, né? Treinar, comer, descansar, treinar, comer, descansar, e que muitas vezes é uma rotina que lá no adulto é assim, mas eles hoje não vivem assim, né, nas suas casas. E aí, então a gente tem que mostrar para eles a realidade do negócio, né? Hoje eu postei para eles o Indinho, né, que está lá na Europa e que abandonou a primeira corrida que foi 170 km, 5 graus, o cara tava aqui, os treinos que tu via ele fazer, tu ficava de cara, o cara tava andando 250 km, 37 de média, super bem condicionado, chegou lá, o frio ocasionou o que ocasionou, ele teve que abandonar a corrida. Então, assim, o meu interesse é mostrar para eles as situações que não são do cotidiano do ciclismo no Brasil, né? Mostrar para eles outras coisas. É difícil. O pessoal né, muito novo e outra realidade, a gente tem uma realidade lá de fora e aí dói um pouco. Mas vamos lá, que é igual o Big Brother, né? Vai indo e cada um vai se ajustando, outros entram, outros saem, isso é normal, faz parte do ciclismo de rendimento. Nossa, Maninho, eu lembro que quando a gente conversou no episódio que a gente gravou e você falou sobre essa questão do patrocínio, né? E é muito bom você estar numa equipe que não tem essa pressão, que consegue se gerir de outras formas e trabalhar a base como deve ser trabalhada, fazer um trabalho a longo prazo, sem pressão, para que o atleta também não tenha nenhum desenvolvimento precoce, não tenha tempo, né? E vá criando, construindo essa maturidade. Conta pra gente assim, o que é necessário para ter uma equipe? Quais são os cargos essenciais para fazer toda essa gestão, todo esse trabalho? Como é que funciona? Estamos iniciando ali com 12 ou 13 anos, né? Temos atletas de 13 anos já na equipe, mas poderia ter de 12, e a gente vai até os 18, né? Nesse momento, né? Atende até os 18 para que ele possa passar para o adulto, né? Esse é o processo. E, bom, uma equipe de ciclismo, o ideal, né, Ana, muitas vezes não é o nosso real, né? Mas a gente entende que a gente iniciou esse novo processo com duas situações melhores do que eu já havia no passado. Por exemplo, eu hoje tenho o Alair,
que é o gerente da equipe, né? Ele é um cara que né, estamos dividindo o fardo, e isso é muito importante, uma equipe, né? Então, assim, não temos mais só a equipe de base, a gente também ajuda a equipe adulta e a equipe feminina, então é bastante serviço. O ideal, Ana, era realmente uma equipe de ciclismo ter, né, um mecânico, ter um massagista, ter uma psicóloga, ter um nutricionista, né? E realmente e ainda ter esse secretário, mais um secretário para fazer as inscrições, para cuidar das logísticas e tudo mais, e calendários, e ter o preparador físico, né? Tanto da academia, ou do ciclismo, ou do mountain bike. Então, assim, é uma gama muito grande e a realidade no Brasil não comporta. Então, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Essa semana, um colega meu da Venezuela me passou uma mensagem, né? Um técnico lá, e ele estava num sábado à noite, sexta-feira à noite, consertando uns pneus lá, me mandou um vídeo. Ó, amanhã inicia a competência na Venezuela e estou eu aqui consertando pneu e tal. E ele é o chefe da equipe, o cara que foi técnico da seleção venezuelana por muitos anos e fez vários campeões do mundo, mandou todos os melhores venezuelanos para a Europa e estava lá consertando até o pneu, não era nem a câmera, ele, né, pela situação. E amanhã ia levar comida, ia fazer isso. Então, a realidade é essa. O que a gente tem é entregar isso para eles, para que eles possam... Né? E aí, outra situação que veio a calhar são os pais, né? Na minha época, também, os pais não faziam parte do processo, estavam muito distantes. E agora a gente tem uns pais muito mais próximos, muito mais produtivos na questão financeira, o pessoal apoia bastante, então tem um outro equipamento, os atletas já tem um suporte diferente, tem uma alimentação, tem uma condição melhor, e isso a gente não pode negar. Muito bom, cara. E aí, assim, quando a gente pensa numa equipe de ciclismo, a gente tem todos esses profissionais aí que deveriam estar envolvidos, né, que você falou, e a gente também tem os próprios atletas, né, os próprios ciclistas. E eu não sei se a gente pode falar isso, mas, tipo assim, dentro da equipe, pensando nos atletas, a gente teria alguns, não cargos, né, mas algumas características diferentes ali para cada um dos tipos ciclistas, algumas funções, né, vamos colocar assim. A gente teria ali passistas, sprinters, escaladores. Aí como que vocês fazem a montagem dessa equipe, né? Há um recrutamento específico de atletas que já têm essas características, ou vocês recrutam os atletas e aí passam a desenvolver algumas características dentro da equipe para que eles vão ganhando algumas funções, posições? Como é que funciona isso? E aí, se você quiser já dar exemplos, né, para os ouvintes aqui, é uma boa. Então, o ideal dentro de uma equipe, quando a gente forma uma equipe, uma sub-23, com certeza o manager da equipe vai entender assim, que tem vários tipos de competição no ano que ele vai fazer, e que tem umas competições que o relevo é plano, tem outras competições que o relevo é muito duro, tem umas que vem para a chegada, tem outras que é vento cruzado, e ele vai ter várias características de atletas dentro da equipe. É como uma empresa, né? Eu tenho o financeiro, eu tenho a contabilidade, eu tenho o cara que vende. Dentro de uma equipe de ciclismo é igual. Porém, na base, na construção, na iniciação, a gente não identifica isso, não se preocupa com isso e nem contrata ninguém nessa função, com essas características específicas. O que a gente tem que fazer, no meu entendimento, é construir todo o processo para eles em todas as partes. Por exemplo, a gente iniciou a base, a gente deu resistência para eles, né? E não importa se ele é escalador, se ele é passista, se ele é sprinter, se é fundista, a gente vai fazer uma base, vai dar a estrutura igual para todos. A gente vem iniciando agora o trabalho de velocidade e já começa a acoplar a força. Então, assim, que é o trabalho de subida. Então, assim, a gente vai dar todas as valências para eles igual, certo? Porque a característica de cada um
lá na frente é que vai aflorar mais. Ainda é muito cedo, apesar de a gente já identificar que fulano tem a fibra muscular mais rápida, outro mais lenta, mas mesmo assim, isso, no meu entendimento e nos outros atletas que já passaram pela equipe e que já me reportaram, é que faz a diferença, porque você acaba andando em todas as situações, tendo estrutura. Então, quando você está lá no alto rendimento, você vai ser um sprinter, mas você vai ter condição de passar a subida, que aqueles sprinters não conseguem, você consegue. Né? A gente tem atletas velozes aqui na equipe, mas se o cara não estiver preparado para passar aquela última subida para vir para a chegada, ele não vem para o sprint. E assim o escalador, o cara escala bem, então só vou para a subida. Não, ele tem que ter um passo, porque passou a primeira subida, ele deu uma sobrada ou coisa parecida, vem outro plano, ele não consegue sobra no plano, também não adianta. Né? Então, vamos fazer treino de sprint? Vamos, mas para todos, sim. Então, assim, eu entendo que nessa idade, né, todo mundo tem que trabalhar as características, né? Muito bom, muito bom. Construir próximos Peter Sagan, né? Cara que chega no sprint, passa uma montanha, que precisar, ele tá ali sozinho, sem equipe, às vezes. Cara, e como é que funciona as provas na base? Tem prova de estágio, contra-relógio, as provas são mais curtas, como é que se organiza? Não, tem todas as provas na base, né? Tem prova de circuito, tem prova de estrada, tem prova de contrarrelógio, né? Então, as valências, a resistência, a velocidade, a força, elas vão sendo construídas e depois elas são trabalhadas todas juntas na prova, né? Então, a prova de contrarrelógio é uma prova que vai usar bastante a velocidade e a força, né? A prova de circuito vai trabalhar bastante a força, a prova de mountain bike vai trabalhar resistência e força, potência, né? Então, assim, a gente, de novo, eu sou um cara que nunca me preocupei com a competição, sempre me preocupei com a formação, e a competição, ela vem natural. O cara vai lá, corre, e é o resultado da etapa do treinamento que você está. Né? Então, por exemplo, nós estamos em fevereiro, né? Então o trabalho que foi feito até agora, o resultado que vem é aquilo que veio até agora. Então, e aí como a planificação é uma temporada inteira, a gente iniciou uma planificação de 6 meses agora, né? Até julho, agosto, a gente está mais ou menos já direcionado. Então, assim, é pouco ainda, né? Se pensar que a Olimpíada ela é um ciclo de 4 em 4 anos, porque é o tempo que leva para a construção de um atleta. Você não constrói um atleta em 6 meses, você não constrói um atleta em 1 ano, você constrói um atleta num período de 4 anos. Então, a gente não tem pressa, né? Então, a gente vai seguir nesse processo. Você falou uma coisa legal aí, acho que é legal destacar se isso for verdade ou não. Então eles não correm só ciclismo de estrada, alguns deles largam no mountain bike também. Como é que é isso? Não, na verdade, todos eles fazem mountain bike. Inclusive, tem alguns atletas aqui que só eram no mountain bike. E tem alguns atletas que ainda nem têm bicicleta de ciclismo. Né? Então, volto a frisar, o que a gente vai fazer é a construção. Né? O que ele vai se destacar, a gente conversou sobre isso no outro podcast, que eu levei o Henrique Avancini para correr um mundial de ciclismo, e lá estava o Peter Sagan, que no outro ano foi campeão de mountain bike. Então, assim, a gente não pode fazer vamos dizer assim, represar qualquer situação deles, né? Tem que deixar eles fazer tudo. Inclusive, ano passado a gente teve vários exemplos a nível mundial aí, né, nas Copas do Mundo, a galera que foi ganhando vinha do ciclocross, né? Então, assim,
São exemplos que a gente não tem nem o que discutir, né? Se essa galera do alto nível faz isso, participa de tudo, por que a base não vai, né? Exatamente. E, assim, contribuindo aí, isso é uma coisa que eu sempre recomendo para os atletas mirins, né, para os pais dos atletas mirins, é deixar o filho ter essas experiências. Então, se ele é um atleta de mountain bike, mas ele tem um speed, vai ter uma prova perto da casa dele, cara, pega a speed, vai lá, compete, vê como que é, tem essa experiência, entendeu? Igual eu tinha um atleta que ele era do mountain bike, e ele gostava pra caramba do BMX. Então, assim, eu sempre colocava pilha nele. Cara, não, vamos trabalhar esse BMX aqui, porque pro mountain bike, o BMX é, assim, é escola básica, assim, sabe? Então, assim, é bem interessante apresentar para esses jovens atletas aí a maior quantidade possível de gesto motor. Então, assim, aí entra BMX, mountain bike, ciclocross, ciclismo de estrada. Quanto mais, nessa época nova, a gente apresentar isso para o atleta, mais gestos técnicos e mais experiência eles vão conseguir absorver. Eu não tenho dúvida disso. E, inclusive, a gente tem dois atletas que vieram do BMX aí. O Francisco e o Ian. É uma equipe bem diversificada, cara. Isso é bacana porque o tempo que eles estavam juntos nessa casa deve ter uma troca, pô, incrível, né? Porque cada um traz um pouco da sua bagagem. Eu imagino 12 moleques, 12 adolescentes juntos na mesa, não deve ser fácil, mas deve ser divertido. Não, a gente não conseguiu trazer os 12, né? Mas, de qualquer forma, é bem como tu falou. Tu vai para a estrada, tu vê o cara que vem do BMX, ele tem uma velocidade diferente nas pernas, né? Tu vê o cara do mountain bike, ele tem uma força. Então, assim, tu começa a identificar e vai juntando e tal. E eles correram a primeira prova já semana passada, e aí fica fácil de entender, assim, né? Que realmente, além da preparação física, tem essas características, né? Mas a gente vai trabalhando devagarinho. Poxa, esse episódio, né, essa conversa agora me lembrou o episódio que a gente fez com o Gustavo D'Ottaviano, que é o episódio 31, que a gente fala sobre treinamento da base até a elite. Então, para quem ainda se interessar por esse assunto, confere esse episódio. E falando nesse assunto, né, dos treinos, da rotina do pessoal, eu fiquei pensando, né, nós temos nessa equipe uma representatividade feminina, não é muito grande, mas já, né, para o ciclismo, que é um esporte que tem essa veia muito masculina, temos aqui 2 mulheres presentes, então a gente vai ressaltar isso. E aí eu queria perguntar para a Maitê, como que são os treinos em equipe? É todo mundo acompanhando? É salve-se quem puder? Conta para a gente como é que é essa interação aí quando vocês estão juntos, da galera. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Maitê, sou vice-campeã brasileira de pista. E, então, ao meu ver, é algo sincronizado e planejado, mas cada um com seu objetivo de treino, como a cadência, a frequência cardíaca, potência, tempo e intensidade. Mesmo com essas variáveis, a gente não deixa de estar em equipe fazendo um pelotão. Então, é possível ter essas variações de objetivo e não comprometendo um bom treino de equipe. Então, por exemplo, quando a gente marca de treinar, quando é um pelotão fixo, a gente coloca, vamos supor, os que têm o batimento mais alto, fica mais para trás, economizando e, enfim, controlando mais o batimento, e os que têm o batimento um pouco mais baixo, mais para frente. E a gente também faz o treinamento onde tem revezamento, que também é bem legal, e assim vai indo. Mas é bem legal os treinos juntos e a gente aprende a trabalhar em equipe, se preparando também para as provas. Eu queria destacar aqui que a Maitê já deu uma dica muito boa, na verdade ensinou, né, para a galera aí, ó,
Porque assim, ó, a gente tem muitos ouvintes aqui que são atletas amadores, atletas mais velhos, e a gente já conversou em outros episódios que essa galera, quando encontra uma turma no meio da rua, ou sai para pedalar junto, sempre foge do treino que estava planejado, né? Então a gente vê aqui que mesmo numa equipe a gente consegue manter um treino planejado. Danilão tá rindo ali porque ele faz isso toda vez, todo final de semana que ele vai encontrar os amigos. Ele tinha planejado um Z1, mas ele sempre vai para Z4, né, Danilão? Isso aí é problema, velho. Isso aí. Não tem um ciclista que não faz isso, velho. Sem. Não, mas o Danilo, respondendo um pouco ali, falando sobre a questão da Ana, a maioria dos treinos agora para eles são individuais. A Ana perguntou como é que é os treinos em equipe, a Maite respondeu, porém 98% nessa época agora está sendo individual. Por conta disso. Porque cada um fez seus testes, cada um tem a sua zona, e aí, às vezes, muitas vezes, né, dá conflito, né? Então, a gente agora vai ter essa semana agora, que é a 9ª semana de trabalho, que o pessoal vai ter um dia livre para rodar todo mundo junto, mas depois de um período de adaptação. Licença. Mas, ô Danilo, eu acho que tu só não faz isso porque o teu treinador é um maninho. Boa. Botou, colocou na mesa agora. Agora que você responde, Danilo. Não, colocou na mesa do Maninho, falou que o Maninho é bravo. Ô, Maite, qual que é a sua idade? Há quantos anos que você já está praticando ciclismo? Eu tenho 13 anos. E faz mais ou menos uns 2 anos. Mais focada agora realmente a partir do momento que o Maninho começou a treinar, enfim. Show. Vai lá, Paulinho. E aproveitando aqui, eu já tive a oportunidade de treinar atletas de ciclismo de pista e tem, assim, para quem não conhece, é uma prova onde você tem que ser perfeccionista, principalmente nos revezamentos, né, que são as ônibus. Me corrija aí se eu estiver errado, Maninho. Aí como é que funciona essa parte do treinamento? Curiosidade, como que você faz, Maninho, para distribuir essa turma inteira e essa galera inteira para treinamento de provas específicas, assim? Você pega só a galera mesmo que vai para uma prova dessa e treina com esses atletas? Como é que funciona isso? Mas tu está falando referente à pista? Pista. Ciclismo de pista. Tá. Bom, eu já treinei muito atleta de pista. Inclusive, ontem, o Cássio Freitas fez 5º lugar lá no Tour da Argentina, né? São Juan lá, São Luís, não sei bem. E o Cássio morou aqui em casa. E o Cássio foi um grande atleta de pista. A gente fez vários anos de pista e tivemos oportunidades. Na época, nós tínhamos a oportunidade de ir a Maringá, ir a Curitiba, para treinar no velódromo, né? Porque a pista daí realmente, apesar de eu também já ter feito alguns testes na estrada, e em algumas estradas assim, bem interioranas de asfalto, para poder botar a bicicleta de pista na estrada e treinar algumas disciplinas ali. Mas assim, ainda não tivemos oportunidade com esse grupo, que ainda, né, é muito cedo ainda. Entendi. Bacana demais. Mas acho que vai acontecer da mesma forma como o Danilo perguntou sobre as provas por etapas. Sim. Eu tenho uma vontade grande de levar essa turma para o Uruguai. No Uruguai tem uma volta ciclística, que é a maior volta ciclística para a categoria juvenil, até 16 anos. A maior volta ciclística da América Latina. Acontece todo dezembro. E a gente vai, esse ano, fazer um esforço para levar toda a galera para ir lá, porque é uma escola, é uma faculdade de 5 dias, né? Exatamente. O tour, só depois vocês cortam aí. O tour que teve agora lá
de Provenir lá, São Luís. Acho que tinha Júnior também, não tinha? Ou vai acontecer agora? Acho que era logo depois que terminava, não era? Não é junto, é separado. Sim, sim. Ah, bacana. Aí você falou que o Maninho é bravo. Chegou a hora de falar um pouco do Maninho, então. Ixi. Pô, Juliana, como é que é para você a relação com o Maninho? Vocês são menores de idade, tem contato com os pais? Como é que ele lida com isso? Conta um pouco para a gente como é a equipe, como é o contato dele com vocês, como que isso acontece na equipe? Boa noite, eu sou a Juliana e em questão de relação com o Maninho é muito boa, porque em qualquer dúvida ou qualquer coisa que tu quer perguntar, ou comentar, ou trocar algum treino, alguma coisa, o Maninho ele dá muita atenção, ele sempre tá com a mente aberta para escutar o que a gente tem que falar, nossa sugestão, essas coisas. Eu acho isso muito importante para ficar também não uma coisa chata, sabe? E dá para criar uma amizade com ele. Em questão com a relação dos pais, eu também acho muito importante a relação deles, porque se os pais estão sabendo os desafios dos filhos, eles podem apoiar e te ajudar a evoluir mais rápido. E isso eu acho muito importante. O Maninho é um paizão, né? Recebeu todo mundo em casa. Então nem deve ser tão bravo assim, não. Vou chamar mais um aqui para falar com a gente. Ô, Chico, fala aí pra gente também como é que tá sendo essa experiência. E assim, primeira vez que você sai de casa para morar sozinho? Ou já teve essa experiência anteriormente? Como que tem sido isso, né? Essa relação de sair de casa, manter esse contato com seus pais e a confiança, né? De ter criado esse vínculo com o Maninho e estar lá junto dessa equipe. Fala aí pra gente. Boa noite, meu nome é Francisco. Muito boa a sensação de estar lá na casa com o Maninho, com os outros atletas. Muita evolução com eles, né? Aprendizado. E mesmo lá eu consegui manter o contato com meus pais, falando como é que eu estava, se estava bem, né? Cansado às vezes. O Maninho é bravo ou não? Mais ou menos, né? Na hora que tem que puxar a orelha, ele puxa, né? Ô, Gustavo, ontem no Instagram ali, que foi postado sobre o Cássio ali, daí tava lá uma galera lá falando e tal, daí daqui a pouco o Pedro Leme, né, que tá lá em Portugal, né, morou com a gente, daí ele botou assim, ô bravo. Não, cara, assim, ó, eu entendo que a realidade do pai com o filho é diferente do treinador com o filho, né? O treinador, a gente já passou embaixo do sapão já passou muita água, né? E a gente já quer encurtar o caminho, né? Não quer deixar ficar muito longo. A princípio parece que é mais difícil, mas ele é o contrário. Tu vai passar menos trabalho lá na frente do que seria se a gente deixasse assim a corda ir mais longe, né? Então eu só mantenho a rédea curta, que eu acho que é o propósito, e o propósito é esse, é a gente nivelar um pouco mais alto, porque a gente tem espelhos nesse sentido e atletas que querem buscar uma performance maior, querem a maioria dos atletas a nível sub-23 e adultos, eles têm a tendência de cobrar muito do preparador físico, e mais, e mais, e mais. E aqui na base, existe uma situação assim, o atleta ele recebe informação e ele não discute com o técnico, ele não quer mais, ele está satisfeito. E eu fico tentando botar essa pulga atrás da orelha deles, entendeu? Eu acho que o atleta tem que buscar mais, tem que querer mais, tem que compreender o processo, ter atitudes desse tipo, né? Fala aí, Paulo. Cara, isso era até uma pergunta que eu ia fazer agora, uma pergunta que surgiu. Vou perguntar para você primeiro, depois eu falo um pouquinho da minha experiência. Qual que
é a grande dificuldade que você vê com toda essa garotada aí? Qual que você enxerga, assim, que é um ponto que você fala, cara, isso aqui tem que ser bem trabalhado? Fala aí, depois eu conto um pouquinho da minha aqui. Não, desde o primeiro dia que a gente foi a Rio do Sul e falou com os atletas e com os pais, e aí eu fiz um questionário e passei para todos eles várias coisas no questionário, e uma das coisas é assim, qual é o seu desejo, qual é o seu objetivo? Todo mundo quer ser campeão brasileiro, todo mundo quer ser, né, famoso e tal. E o lance são dois. Um é que para ser famoso, campeão brasileiro, campeão mundial, você tem que passar por um caminho, né? Então o pessoal vê os caras no Instagram lá, mas não sabe o caminho que os caras percorreram. E a gente tem que mostrar isso para eles. Eu estou tentando fazer isso. Mas a dificuldade é que o ser humano nasce querendo encurtar o caminho, né? Acho que é normal para todo ser humano. Ele não quer passar pela escada e subir degrau por degrau, e ter paciência, esperar e tal. Isso é normal. Então a gente aqui tem que tentar contribuir para que eles entendam esse processo e tal. E eu acho que está tudo certo. A maioria entende, outros têm dificuldade, mas é da juventude, da adolescência e tal. Mas assim, eu tenho assim uma questão assim, ó. Eu prefiro passar trabalho em fazer planilha de treino, em idealizar as coisas e tal, do que lidar com a conduta do atleta. Entendeu? Então, assim, lidar com conduta, com a questão educacional, com questão... para mim é mais difícil. Eu prefiro estar sempre falando sobre rendimento, todo dia, se o cara quiser me ligar e dizer, cara, eu tive um probleminha na panturrilha, outro dia eu tive um probleminha na coxa, outro dia eu tenho um probleminha até emocional, eu gosto de trabalhar isso. Mas assim, eu não fui treinar por causa disso, eu não fui treinar por causa daquilo, agora tá chovendo, agora tá sol, agora tá de noite, agora tá de dia, agora não deu tempo, agora não sei. Aí para mim é complicado, porque o rendimento, cara, ele é composto disso, não existe outra situação. Os detalhes de uma desculpa de não treinar, tal, isso aí não tem que vir para a mesa, nós temos que trazer para a mesa como que aconteceu o treino e discutir sobre o treino. Sim. Massa demais, porque é exatamente isso que você falou. Inclusive, eu tenho um caso até para trazer aí, não sei se todo mundo conhece aí o Orlando Neto, que está lá agora ele está na Zwift, né? Ele é um atleta de Ariquemes, de Rondônia, então, assim, é uma cidade onde até então eu mesmo nunca tinha escutado falar, e ele começou a treinar comigo, ele tinha 14 anos de idade, e a maior dificuldade que eu tive com ele foi ensinar para ele ir devagar. Tipo assim, porque ele pegava o Strava, Instagram de todo mundo e falava assim, não, Paulo, eu tô querendo fazer 24 horas. Falei, cara, mas você nunca fez 12 horas numa semana, você nunca fez uma quilometragem alta. Assim, aí foi um trabalho, no começo, bem difícil para mostrar para ele, para ir devagar, que o processo é lento, que vai degrau por degrau construindo uma performance. E, assim, acho que foi a minha maior dificuldade com ele, só que o legal foi que depois que ele entendeu isso aí, a coisa mudou, assim, a chave mudou e a gente já começou a trabalhar de maneira bem mais fluida. Aí hoje, assim, ele tá andando bem pra caramba lá. Aí fez a volta semana passada e semana que vem já começa outra lá de 9 dias lá na Argentina. E o bicho tá pegando por lá. Legal, cara, um grande atleta esse cara. Ô, Maninha, a gente tá zoando disso, né, de ser bravo ou não, mas a questão não é essa, né? Como você falou, assim, você tá numa posição de treinador, e eu acho que essa sua posição, né, é uma postura de querer contribuir muito para o processo e para a evolução dos atletas, né? Então, casa com tudo isso que você falou, e eu acho que os próprios atletas conseguem enxergar isso. Eles veem sentido nisso, né? E eu acho muito legal disso tudo, que é que o próprio processo que o atleta vai passando, juntamente com o treinador, vai mostrando para ele mesmo o quanto que é necessário ele ter dedicação,
o quanto que é necessário ele ter um autoconhecimento do seu próprio corpo, e também fazer aquilo que ele está fazendo com muita alegria, né? E aí, quando a gente tem esse desenvolvimento, digamos assim, individual, relação atleta com treinador, a gente cria esse espírito de equipe, que eu imagino que deva ter muito bem aí na sua equipe, né? E também cria um respeito junto com o outro, né? A participação de competições que vai criar um respeito com o adversário. Então, a gente tá zoando, mas eu boto fé que todo mundo aqui enxerga que é um valor muito grande, né? Essa relação do treinador com o atleta. Por mais que tu esteja falando, a gente encontra, é normal, cara, dificuldades, entendeu? Isso aí faz parte. O que a gente tem que visar é resolver isso, né? Então, até é importante e saudável que a gente tenha discussões, que a gente tenha situações de embate e tal, e a gente amadurece, né? Todos nós, né? Entendeu? Então, tá tudo certo. Pô, legal. Vamos chamar aqui o Alex. O Alex, fala pra gente um pouquinho do seguinte, ó. Hoje vocês acabam tendo o apoio de vários outros profissionais, assim, com atividades complementares, né? Imagino que vocês tenham aí fisioterapia, tem algum tipo de... Não? Então corta o dedinho, maninho. Não, foi o que eu falei naquele momento, que o ideal era nós termos, né? Então já aproveita aí para falar aí que tá precisando, né? Na verdade, a gente tá num caminho bacana, cara. Eu acho que a idade deles, assim, como eu falei, o real é uma coisa, o ideal é outra, mas o nosso real, assim, tá muito legal. Mesmo eu e o Alair trabalhando juntos, parece pouco, mas todos eles tinham acompanhamento de academia, de yoga às vezes, outros de pilates e tal, e eu vou falar para vocês podem até achar, criticar, não tem problema, a gente está aqui para isso, mas eu solicitei para todo mundo parar com tudo, né? Focar no que a gente tem para fazer, porque a gente não estava conseguindo nem entregar isso que você falou, Paulo, sobre 12 horas, né? A gente iniciou lá em dezembro com 10 horas e veio vindo 10, 12, 14 e sobe, desce, tal, até chegar a 22 horas, cara, na semana. Entendeu? Então, 22 horas para um adolescente de treino, você não pode estar fazendo muitas coisas, porque você tem que fazer o descanso, que é primordial. Então, quando a gente acertar tudo, a gente começa um outro processo, entendeu? Eu queria entender um pouquinho como é que é o dia a dia da equipe. Eu queria que o Alexandre contasse um pouquinho para a gente, assim, como é, desde que você entrou na equipe Rio do Sul, vocês têm contatos, como é que é esse contato, você treina junto com um, com o outro, vocês se interagem. Conta um pouquinho, assim, dos bastidores, como é que é, se rola, assim, alguns rachões escondidos do maninho, sem que ele veja. Conta pra gente, assim, um pouco como é que é do dia a dia da equipe. Desde que eu entrei, a gente sempre fazia os treinos juntos, né? Tem uma galera que não mora aqui em Rio do Sul, como o Gabriel Gaertner, o Gabriel Maran, o Thiago Falcão, o Andrei e o Tristão, eles não são daqui. O André e o irmão dele, eles são de Lontras, mas como uma cidade perto, a gente conseguia treinar junto. Então, geralmente a gente sempre faz os treinos juntos. Agora o Maninho pediu para a gente começar a fazer o treino um pouco separado, que nem a Maite tinha falado, cada um tem a sua zona de treinamento, os seus batimentos, cadência. Desde que o Maninho entrou na equipe, a minha rotina mudou totalmente, assim, sabe? Que antes eu estava de férias da escola, então eu acordava às 5 horas da manhã, fazia o treino, daí chegava em casa umas 9, 10 horas, descansava até meio-dia, e como eu trabalho à tarde, eu trabalhava da 1 até as 4, 5 horas da tarde, daí eu vinha para casa e terminava de descansar mais um pouco. Daí eu dormia ali por umas 9 horas, para começar no outro dia de novo. Daí agora, como começou a escola, eu acordo às 6 horas para a escola, daí almoço, trabalho até as 4 horas da tarde, faço meu treino, chego em casa, janto, daí eu vou dormir, para descansar no dia seguinte. Entendi. Gabriel Maran, sua rotina também é assim?
É um pouquinho diferente? Conta pra gente. Bom, então, minha rotina é mais ou menos assim. Eu vou para a escola de manhã, aí eu chego em casa por volta das 13 horas e eu almoço e saio para treinar. Aí eu chego no final da tarde, e daí eu já como e vou descansar um pouco para recuperar. Aí eu janto e já vou dormir para descansar para o dia seguinte e começar de novo. Essa rotina é todo dia. Agora que voltou às aulas é assim, no caso. Senão eu treinava de manhã e à tarde descansava a tarde inteira. Pô, é uma rotina um pouquinho pesada, né? E assim, a gente está falando de atletas jovens, e aí tanto o Alex quanto o Gabriel pode ficar à vontade para responder, tá? A gente está falando de atletas jovens aqui, que a gente está no mundo hoje muito de redes sociais, de telefone, de televisão. Então, assim, vocês conseguem, de alguma forma, controlar isso na rotina de vocês para que seja algo que não atrapalhe? Porque se a gente for ver, né, igual o relato que vocês tiveram aqui, desde quando acorda até a hora que vai dormir tem atividade programada, né? E aí a gente já sabe que se não dorme direitinho, se não descansa a cabeça, descansa o corpo, provavelmente no outro dia a recuperação vai estar comprometida, né? Então, pode jogar ver, bota na mesa aqui também, como é que tem sido isso aí? Vocês têm conseguido controlar? Olha, para mim, eu nunca fui de mexer muito no celular, sabe? É muito difícil pegar, mexer, perder um tempão ali. Às vezes olha ali, responde uma mensagem que precisa. Até eu não sou muito ativo nas redes sociais. Claro, um filme de vez em quando, uma série, quando tá descansando, eu assisto. Chego do treino, até pegar no sono, assisto um pouco da série, dou uma mexida no Instagram, marco os patrocinadores, essas coisas básicas, mas perder muito tempo é difícil, sabe? Que sou muito agitado, tenho muita correria para fazer, sabe? Daí não tem muito tempo. Você, Alex, pode mandar o recado aí. Maran. Você, Maran. Bom, então, é difícil e não é, porque se você tem um objetivo e você tem que abrir mão de certas coisas para alcançar isso, entendeu? Então, tem que ser dedicado, tem que ter disciplina para conseguir, senão é difícil. Falou pouco, mas falou tudo. Eu ia falar exatamente o que o Maninho falou, porque esse é difícil, mas não é, mostra assim o amor pelo processo, né? Porque é difícil, mas o legal é você estar ali vivendo aquela coisa, aprendendo. Eu passei por coisas muito parecidas do que eles estão passando agora. Meus anos de faculdade, eu saía 5 horas para pegar uma van de 2 horas de viagem, chegava meia-noite, acordava às 8h30 da manhã, saía treinar às 9, chegava para almoçar e ia para faculdade de novo. Então, mas vale a pena. Eu aprendi muito nesse processo e, pô, em poucas áreas da vida, vocês vão ter esses aprendizados e poder viver isso, viver essa experiência. Eu escutei falar que o Andrei, o Thiago e o Gabriel têm alguma coisa especial na equipe. Na verdade, a questão da equipe, o Alair chegou para mim, na verdade, né, o manager da equipe, chegou para mim no final do ano passado, começo desse ano, e realmente a ideia foi somar número de atletas na equipe, né, e também colocar mais atletas em categorias específicas, né, então, por exemplo, na Júnior, né, o que aconteceria na equipe de Rio do Sul é que, a princípio, me corrijam se eu esteja errado, só que teria 2 atletas só, né, então eu vim para acrescentar mais um atleta na Júnior. A princípio, né, eu nunca tinha corrido ciclismo de estrada, né, eu sempre vim da trajetória do cross country, né, a minha paixão é cross country, mas o Alair e eu conseguimos conciliar isso na equipe, né, então acaba que eu vim tanto para auxiliar a equipe no ciclismo de estrada e no cross country junto, né, também uma parte do mountain bike marathon. Fala aí, Thiagão. Acho que foi mais para somar que a equipe, aprender, fazer os treinos certo, tentar buscar sempre estar expandido o meu potencial, mais ou menos, e acho que é isso.
Mas é para, acho que somar com a equipe. O Gustavo, o Tiago e o Andrei, eles são da cidade de São Joaquim. Vocês conhecem, não? Aqui na Serra Catarinense. É uma cidade bem pequenininha. E ali está sendo realizado um trabalho também de referência, eu queria colocar aqui. Tem um moço lá que chama Carlinhos, e, pô, ele é um paizão, assim, da turma lá do ciclismo, ele bota toda a molecada para pedalar lá e acompanha, e, nossa, eu tô, assim, muito contente em ter relação com ele, e ele disponibilizou 2 meninos da base dele lá para nossa equipe, porque eles são meninos que têm um potencial grande. E eles estavam precisando, assim, de uma ajuda, tanto com relação ao treinamento, quanto com relação a financeiro e tal. Então, eu acho que esse é o papel, né? A gente pegar alguns diamantes e ajudar a lapidar e tal. E então, eu só queria escutar do Andrei se tem mais alguma coisa além disso que a gente vem conversando, né, Andrei? Boa noite a todos, eu sou o Andrei. E bom, como o Ia tinha falado ali, o Gabriel, o Thiago, eu sou mais um atleta que vim para competir na OLESC, né? Ter bons resultados. Meu objetivo é esse, eu estou mais focado em OLESC. E eu acredito que a equipe tem muito a me ensinar e me proporcionar também. Para esclarecer um pouco o que é o OLESC, né, para o nosso público, para os nossos ouvintes, Santa Catarina sempre teve um ciclismo diferenciado e outras modalidades também, porque o estado de Santa Catarina tem uma Olimpíada todo ano no estado, e para 3 tipos diferentes de idade. Então, tem uma Olimpíada para até 16 anos, chama OLESC. Tem uma Olimpíada até 18 anos, chama Joguinhos. E tem uma Olimpíada adulto, chama Jogos Abertos. Então, assim, só para esclarecer, isso é um propulsor, né, para o esporte de Santa Catarina. E então, assim, todos os municípios se competem entre si, buscando realmente qual é a melhor equipe, tanto no ciclismo, quanto no handebol, quanto no futebol, quanto no vôlei. E isso é muito bacana, né? Então, bota todo mundo para trabalhar e treinar. Eu lembro de você comentando sobre essa competição no nosso episódio passado, né? E você tinha até comentado que era um nível muito alto, né? De competitividade, que de uns anos para cá veio caindo um pouco o nível e tal, mas imagino que agora, né? Com esse incentivo aí, com essas parcerias que você está fazendo, pô, legal demais essa parceria aí com essa cidade pequena, né? Que outras parcerias possam surgir também para a gente descobrir novos atletas. Imagino que isso tudo vai de novo subindo cada vez mais o nível, né? E aí o esporte do estado, o esporte brasileiro. E eu não conheço a Serra Catarinense, mas eu também não conheço o estado de Santa Catarina inteiro. Então, nós vamos ter que ir conhecer o projeto pessoalmente, rodar Santa Catarina inteiro, conhecer cada um de vocês aí. E aqui a gente já tem informação de que vocês já tiveram a primeira prova de equipe, né? Quem que quer aí contar para a gente como é que foi? Qual que foi a experiência aí dessa prova de equipe? Bom, então, eu nunca tinha corrido uma prova assim com vários companheiros de equipe, né? Sempre corria sozinho, enfim. É bom, mas a gente ainda não está entrosado, vamos dizer. Primeira prova da equipe, então acredito que a gente tem muito a melhorar entre nós mesmos. E, bom, a prova, atletas muito fortes, e como a gente não estava muito entrosado também, a gente acabou cometendo alguns erros que custaram o resultado final da maioria dos atletas. Eu acho que é isso. Certo. E fisicamente, assim, como é que o pessoal estava? Bom, eu acho que a gente não estava preparado para essa prova. Como a gente está na base, assim, eu senti bastante o ritmo e acredito que todos sentiram. Mas eu acho que é isso. O objetivo, nós não tínhamos planilhado essa competição, né? Mas, assim, para
sempre tem uma cereja do bolo ali, um sabor para esses meninos, né? A gente acabou até por um esforço, né? Eu fiz um esforço, não queria ter ido, porque sempre tem o lado bom e o lado ruim dessa história, mas ela tá valendo a pena, porque ali, quando a gente perde a competição, é que a gente aprende as coisas, né? Às vezes a gente ganha a corrida e não se deu conta dos erros que cometeu. E aí eu queria que eles tivessem essa experiência, assim. E para entender também que muitos têm dificuldade, assim, de entender o que que é a base, é uma coisa normal, de entender o que é a base, qual é o período da base, onde se encontra a preparação física e tal. Porque às vezes o Paulo está aqui, ele pode nos ajudar, o cara treina 4 horas um dia, 3 horas no outro, 3 horas, e o cara às vezes não está preparado para correr uma prova de 40 minutos. Entendeu? Mas o cara olha e diz, pá, mas como? Eu estou fazendo 4 horas, como é que eu não vou correr uma prova de 40 minutos? Não vai, é ritmo diferente, é várias coisas. Então, é esse o sentido de levar eles, né? E aí eles começam a ter essas percepções de que na próxima, vamos levar na próxima corrida, vale a pena, vai frustrar, vai ter o ganho, vai. Então, assim, porque o que aconteceu? Na semana da competição, a planilha já deu uma diminuída, né? Porque tinha competição, aí tira, em vez de um dia para descansar, já descansa 2 e tal, aí prejudica até o treinamento muitas vezes, principalmente no atleta profissional já, né? Às vezes a competição ela prejudica o ciclo do atleta, porque o cara já tem que tirar o pé 2, 3 dias antes, no retorno da competição já também não dá para acelerar, porque, né? E quando. Então, assim, tudo tem o seu tempo e o seu propósito, né? Ô, Maninho, tira uma curiosidade aqui. Como que rola essa competição de equipe, assim? É só masculino, só feminino? Quantas pessoas são? Ou existe talvez aí uma equipe mista, né? Perguntando até mesmo para saber se a Juliana e se a Maitê competiram também nessa prova. Não, tem o ciclismo feminino e tem o ciclismo masculino, não tem misto. Existe uma competição mista lá na Olesk, lá. É tipo, como no Campeonato Mundial de Mountain Bike, sabe? O Team Relay do Campeonato Mundial, tem aqui também. Mas na prova de estrada, a Maitê participou. A Juliana não foi, tá sem bike de speed, mas logo na próxima aí vamos levar a Juliana para ela também experimentar essa situação. E a Maitê pode também passar um pouco do relato dela, de como foi a prova para ela, né? Então, foi uma prova que eu larguei na categoria júnior, por não ter as outras categorias. E largou eu e mais 3 meninas. As 3 meninas eram da mesma equipe, então eu tava, vamos dizer, sozinha. Era uma prova com bastante subida. Não tava com muita expectativa, pelo fato de eu estar treinando só em plano, com ritmo baixo, enfim. Mas no decorrer da prova eu me senti muito bem. No começo já vi que minhas pernas estavam bem boas. E quando começou a subida maior, assim, as meninas eu já botei. No sábado, na verdade, o Maninho me ligou e passou a estratégia. Ele disse que era para aguentar na roda da elite feminina, que a gente largou junto. Fiquei desesperada, né? Eu disse, tá maluco? Não é possível? Daí, tá, tudo bem. Consegui na primeira subida, passamos junto e tal, e daí as meninas ficaram. E eu tava bem, eu disse, vou manter o ritmo aqui na subida, e se eu quebrar, pelo menos eu tentei. E daí peguei a roda de 2 meninas da elite, e daí andei um pouco com elas. Daí depois eu peguei e fui. Daí o Alair tava junto fazendo apoio com o carro, e daí eu fiquei sozinha. Daí ele disse, agora é buscar o pelotão. Fiz bastante força, mas consegui pegar o pelotão. Andei um bom tempo junto. E daí depois, na volta, acho que faltando um pouco mais de 10 quilômetros, menos, enfim. Daí eu fiquei com mais 3 meninas da elite e com um outro homem. Daí eu fui na roda deles e faltando uns 5 quilômetros deles foram assim e eu fiquei sozinha. Mas daí vim para a chegada sozinha e deu certo. E aí, resumindo, a categoria júnior, que é até 18 anos, você
tem 14, infanto juvenil, e as meninas ganhou a prova, né? Porque foi à frente junto com as moças da elite. Show de bola. Mas, assim, complementando, Ana, os meninos tiveram uma estratégia bem bacana, tá? Eu até queria discutir isso com nossos ouvintes e com todos que a gente está aqui, que o ciclismo ali, eu falo para todo mundo, ele é dividido em 4 situações dentro de uma competição. Ou você ataca, ou você contra-ataca, ou você defende, ou você não faz nada. Entende? Então, quando tu vai para uma competição, tu tem que já determinar a estratégia do teu grupo. Se teu grupo vai só defender, teu grupo vai só contra-atacar, se teu grupo vai atacar, né? Ou o teu grupo, a corrida é muito dura e que teu grupo vai ficar só na roda. Então, assim, é isso que eu quero entregar para eles. Né? E a gente conversou no sábado, foi tentado fazer isso na prova no domingo, tivemos êxitos e tivemos problemas. É normal. Um atleta furou o pneu, outro levou um tombo, outro tá, faz parte. Mas o contexto é que eu quero entregar para eles. E eu quero que isso e que eles levem com eles, né? Isso é o que a gente está gerando também, junto com a preparação física, né? Perfeito, Maninho. E tudo isso também são oportunidades, né? Mesmo que, por exemplo, igual você falou, essa última competição não estava no planejamento, então, assim, a gente vai para a prova sem expectativas, se frustra, aprende a lidar com a frustração, porque mais importante do que perder é a gente aprender com isso, né? Saber perder, entender isso. E aí eu queria que o Leonardo falasse um pouquinho para a gente como é que, quais foram os ganhos emocionais que você teve em relação ao entendimento sobre tudo isso depois que você entrou na equipe? Boa noite. Vim falar um pouquinho, então. Tipo assim, eu acho que disciplina e dedicação é o que mais fez diferença. Porque quando a gente entra com uma equipe, nós criamos um compromisso maior. Então, o que acontece é que nós começamos a amadurecer mais. E isso vai ajudando muito, porque daí vai ter pessoas do nosso lado, vai deixando a gente mais, como posso falar, segurança, vai criar uma segurança na gente, vamos dizer assim. O caso do Maninho, sempre ajudando a gente, dando dica, e tudo isso vai ajudando no amadurecimento. Fala aí também, como é que você acha que essa estrutura toda aí da equipe ajudou, né? Tanto no seu conhecimento sobre o ciclismo, quanto nessa questão emocional aí para poder participar das provas, para poder entender melhor as estratégias. Eu acho que foi, noite, eu sou o André, né? Eu acho que, a equipe foi fundamental, assim, né? Ajudou apoio emocional, também estratégia da equipe, né? Todo mundo, conseguiu fazer um trabalho bom na prova, eu acho, pelo meu entendimento, né? E é isso. Mas, André, como é que tá sendo esse novo ciclo para ti, né? Porque no passado tu já pedalava, mas e como é que tá sendo esse dezembro, janeiro, fevereiro aí? Eu acho que, tá sendo muito bom, assim, por causa que eu aprendi muita coisa contigo e também consegui, ter um entrosamento com o time. Eu acho que foi bastante ganho. E tu tem um irmão, né, que treina com a gente também, pena que acho que ele tinha aula hoje, né? E como é que tá, quando tu olha pro Ariel, assim, o que que tu vê? Eu vejo que ele também, tá se sentindo bem na equipe, né? Todo mundo, então, tem muitas amizades, assim, né, com todo mundo. Acho que é isso. E o Ariel, ele era pesado, né? Deu uma Sim. afinada, né? Me conta, quantos quilos ele perdeu? Ele tava bem pesado, ele conseguiu perder uns 15 quilos, mais ou menos, e daí agora tá bem magro, assim. Tá fino já. Ele é mais velho ou mais novo que você, André? Ele é mais novo.
Você pegava no pé dele e falava, ó, você precisa... precisa dar uma enxutada aí pra bike te aguentar, como é que era? Sim, nós começamos a fazer uma dieta, assim, bem feitinho, assim, né? Daí ele conseguiu perder bastante peso. Menino dedicado, os dois, bem legal. Ô, André, e essa relação dentro da equipe suas, assim, de irmão, é legal, cara? Porque esses dois praticam o mesmo esporte, participam da mesma equipe, como é que rola esse incentivo um com o outro aí? Nós, tipo, sempre treinamos junto, assim, né? Basicamente, na nossa zona, né? Que nem o Maninho tava falando ali. E nós gostamos bastante de entrar na equipe, assim, nós dois juntos, né? Na verdade, só eu ia entrar, mas daí, tipo, nós falamos lá com a Lair e daí também ele veio e entrou na equipe junto daí. Poxa, bem legal. Gabriel Machado, você tá aí? Conta pra Tô, gente tô. quais foram os pontos positivos e negativos de entrar na equipe. Um ponto positivo é que se eu focar na equipe assim desde novo, eu acho que eu vou ter um futuro assim, não importa o que eu vou fazer, eu vou conseguir me dedicar bem, né? Porque Quantos se eu anos tiver tu tem, ô Machado? Eu sou o mais novo da equipe, né? Eu tenho 13 anos. Mas eu gosto bastante da equipe, tudo. Eu já tinha uma amizade com a Lair antes de entrar para a equipe e tal. Daí eu comecei a treinar assim de bobeira, de brincadeira, só com meu pai. E daí o Alair viu que eu tinha um potencial e me chamou para a equipe. Daí até agora eu tô firme. Que bacana, né? Escutar todo mundo aí, né, galera? É legal, cara, olhar para todo mundo aí e ver que cada um tem uma história, cada um tem uma personalidade e que isso é um espetáculo, né? Ver tudo isso aí, ver todo mundo junto e construindo as histórias deles é sensacional, cara. Eu fico muito contente. O Gabriel Gaertner, Gaertner. Você que entrou recente aí, conta pra gente também quais estão sendo os pontos positivos aí de fazer parte dessa equipe. Se eu não me engano, tem 15 dias, né, Maninho? Não, 15 dias é os meninos de São Joaquim. O Gabriel já está um pouco mais. Né? Legal. Digamos assim, né? Eu sempre fui um atleta, né? Que desde que eu comecei eu sempre competi sozinho, né? Eu nunca tive equipe, nem apoio em prova, né? O apoio em prova que eu tinha era meus pais, né? Meus pais viajavam comigo, né? Me levavam para as provas, né? Então, isso foi até um ponto bem pesado para mim ano passado, né? Que eu fui correr as etapas da Copa Internacional, né? E, pô, não tinha ninguém para ir junto, né? Então, também tu acaba criando uma carcaça, né? Essa é uma parte boa, né? Porque, pô, tu tem que mexer na tua bicicleta sozinho, né? Tu tem que fazer tuas coisas tudo sozinho, não tem mecânico, não tem fisioterapeuta, não tem nada, né? Só que acaba que pesa pra ti, né? No final de semana inteiro, né? Vai acrescentando. Só que eu acho que o principal ponto positivo na equipe seria o apoio no geral, né? Então, tipo, a parte de tu, tanto em provas, né, tu conseguir ter companheiros teus juntos, né, tu conseguir discutir uma estratégia com eles, né, tu conseguir avaliar uma linha, ou no ciclismo de estrada, né, avaliar qual vai ser a estratégia melhor para a prova, né, também a parte dos treinamentos, né, porque tu treinando sozinho, tu não tem um parâmetro, né, um parâmetro por parte do outro, né? Então, o que acontece? Eu treinava sozinho e eu pensava, não, eu tô fazendo na zona, só que, pô, como é que o outro cara tá, né? Então, quando tu tem mais gente junto contigo, tu consegue ter um parâmetro melhor, então, na parte do treinamento, né? E também toda a parte de apoio, né? De peça, né? Pneus, a parte mecânica também, né? Que é uma coisa que sai das tuas costas, né? Tu precisar ficar bancando tudo sempre, né? Ciclismo é uma coisa que a gente ama, só que a gente também sabe que é um esporte caro, né? Então, a equipe veio me ajudando muito, muito para esse ano, assim. Cara, que relato legal, velho. E assim, eu me vejo muito no seu relato, porque eu venho da natação. E a natação também é um esporte individual, né? Só que é engraçado a gente falar que são esportes individuais, porque na verdade são esportes coletivos, né? A gente compete
individualmente, mas tem sempre uma equipe junta, né? Então a gente até brincava que a gente era um esporte, a natação era o esporte individual mais coletivo de todos, porque a gente sempre tinha equipe treinando junta, a gente sempre tinha um ou outro puxando ali. Então, casa total com esse relato não, eu fico muito feliz assim, de ver o tanto que isso cresceu em você, né? Igual você falou, eu competia, eu não fazia parte de uma equipe antes, agora que eu entrei, você tem essa soma de vários pontos positivos, né? Muito, muito massa, cara. Maninho, a gente vai precisando fechar aqui, velho. O papo tá muito legal. Pô, essa galera aqui sensacional. Mas eu queria saber de você, assim, como que tá os planos da equipe aí, principalmente em relação ao ciclismo feminino, né? A Ana já comentou que a gente está aí com 2 representantes na equipe e você tem essa visão, né, de sempre desenvolver atletas, de conseguir encontrar esses adolescentes, jovens, seja onde eles estiverem, né? Na, na menor cidade possível, se tiver alguém, vai lá que o Maninho pega. Então, como é que tá essas visões, assim, principalmente em relação a continuar desenvolvendo o ciclismo feminino aí dentro da equipe? Cara, assim, todos eles, cada um tem o seu objetivo, né? O Gaertner vai conseguir o resultado que ele almeja, todos vão em busca. E eu tenho o meu. E o meu é fazer uma coisa que ainda não fiz. É desenvolver essas 2 meninas. Né? Porque a gente já conseguiu, né, com o Alex, com o Vinícius, com o Vancini, com o Nicolas, botar os caras lá. Agora está na hora de botar uma menina, né? Então, assim, é o meu entendimento, né? É o meu desejo. E eu acho que, pô, a Juliana e a Maitê tem condição, cara. Sim, eu não estou desmerecendo os meninos, né? Eu quero que os meninos entendam isso, que a gente vai seguir o processo, tá tudo certo. Eu tenho certeza que os caras têm nível. Mas, assim, é um desejo meu, né? Estamos conversando aqui e tal. Mas eu não ia desejar isso se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer um pouco melhor tanto a Juliana quanto a Maitê, e eu vejo nelas uma coisa diferente, cara. Assim, pô, se você pegar o Instagram da Juliana e ver o jeito que ela anda de mountain bike, vocês vão dizer para mim, não, é mentira, não é ela. Cara, a mulher decola, velho, entendeu? Então, assim, nós estamos com uma faca e o queijo na mão. Maitê, vocês acabaram de conhecer também, uma pessoa que tem entendimento, conhece, tem disciplina. Então, assim, para alguém alcançar o topo, primeira coisa é disciplina. Tá? Não tem, pode sonhar, mas se não tiver disciplina, não vai. Então, assim, a gente tem um grupo que tem disciplina aqui. Então, assim, vai ser fácil alcançar. Só tem que ter a paciência para chegar lá. E isso, né, a gente que está no ciclismo há 30 e poucos anos, né, não tá tudo certo. Agora, o que a gente precisa é que eles tenham paciência e para os passos irem devagarinho, porque quanto mais devagar agora no processo da parte física, devagar no sentido assim, ó, de tempo, né? De a gente ter tempo até para discutir essas coisas. Esse podcast está sendo muito legal, porque a gente está discutindo isso. E aí vai amadurecendo, né? E claro que, por outro lado, eu queria deixar claro que existe uma pressa em performar as planilhas, porque o tempo passa rápido para a idade deles. Veja bem, que o Alex Malacarne esteve aqui em casa e falou isso. Ele disse, cara, é muito rápido que passa. Né? Então, Maninho, não deixa os guri comer bola, porque daqui a pouco, pum, surge a oportunidade. Equipe tal que é os caras, que tem que ir para o UCI na Suíça, tem que ir para tal lugar e os caras não vão estar preparados. Então, assim, quando eles estiveram aqui em casa, a gente já observou que a parte emocional, a parte
psicológica tem, né, que trabalhar, porque a gente quer mandar o cara lá para a Suíça. Como é que vai mandar o cara para a Suíça se o cara tem uma certa dificuldade? Então, a gente não tem que só trabalhar a parte física, tem que trabalhar várias situações. Um não quis vir aqui em casa que tinha que lavar a roupa, ficou com medo. Então, assim, essas coisas que a gente tem que fazer a galera entender, porque dá tudo certo. Isso aí é o mais fácil. O mais difícil é ter todo o entendimento. E a gente está aqui, ó. Isso aqui está um espetáculo, porque todos eles vão rever o episódio, vão olhar, vão entender, né? E vão do 100%, uns vão assimilar 5, outros 10, outros 15, mas assimilando alguma coisa está tudo certo. Boa, cara. E assim, é sempre importante a gente trazer essa pauta, né? Igual você comentou, assim, eu acredito que os meninos entendem o que eu estou falando aqui. E eu também tenho certeza que eles entendem, né? A gente trazer essa pauta do ciclismo feminino, porque a gente tem sempre que discutir essa igualdade, né? Porque hoje em dia a gente não vê isso, né? E aí, igual você falou, já conseguiu colocar muita gente lá em cima, desenvolvendo processo, evoluindo pessoas. E cadê as mulheres, né? As mulheres estão aí em todos os lugares. Então vamos dar oportunidade para elas também ocuparem o topo, desenvolverem seu alto rendimento. E é isso. Maninho, mais algum recado final? Ou já está tudo falado? Não, eu acho que a gente podia falar de ciclismo, a gente ia falar aqui, vai longe, mas assim, eu queria agradecer a todos os meninos, tá? Eu queria mandar um abraço para cada um. A gente tem os nossos entraves aí, mas é normal, né? Mas assim, ó, agradecer de coração, saber dizer para eles que o meu objetivo é esse que tu falou, né? É um trabalho voluntário meu, então, sendo um trabalho voluntário, isso demonstra que é algo diretamente para cada um, né? Ele é um trabalho visando a estruturar cada um, visando amadurecer, visando botar os caras lá num outro nível que, né, hoje em dia no Brasil, a gente sabe que não tem ninguém se entregando para isso, né? Então, e também já para os nossos ouvintes, dizer que a gente já está armando o 2023, né? E esperando novos atletas para 2023. Aqui em Santa Catarina existe um processo de transição que leva um tempo e tal, mas que a gente quer, ano que vem, voltar a ter, vamos formar uma casa do atleta em Rio do Sul, e vamos aí acolher, acho que, né, se possível, vários atletas do Brasil inteiro, para que a gente volte com a peneira e eleve o nível cada vez mais. Boa, cara. E assim, eu acho extremamente importante a gente falar o nome de cada um que está aqui, para os ouvintes poderem saber quem que é essa nova geração que está chegando e que com certeza aí a gente vai escutar em muitas competições. Então, me desculpem os nomes se eu falar errado, eu tenho problema com nomes, tá? Mas e aí, maninho, se eu esquecer de alguém, você me fala, porque lá na nossa listinha tá faltando o irmão do André. Aí depois você complementa, tá bom? Mas a gente tem aqui o Alexandre Piedade, Maite Vitória, Gabriel Maran, Ian Fernandes, Juliana Ziel, Francisco Rodrigues, Gabriel Machado, Leonardo Tristão, Tiago Henrique, Andrei Palhano e o André Knobs Perandio. E aí o irmão do André, como é que chama, o maninho? Ariel Knobs Perandio. Então, essa galera aí, anotem o nome deles. Depois, na nossa publicação lá no Instagram, a gente vai colocar as redes sociais de todos eles para que a gente possa, né, para que todos os ouvintes aí possam seguir, que a gente possa ver o desenvolvimento deles, o pedal deles, enfim. E assim, agradecer em nome do PowerCast aqui, galera, vocês por terem vindo aqui trocar uma ideia com a gente, falar sobre ciclismo de base, esporte de base, conversar com vocês aí nessa juventude, é muito importante para nós e a gente precisa incentivar cada vez mais projetos assim por todo o Brasil, né? Para que a gente tenha aí um esporte muito bem desenvolvido. Então, parabéns por vocês, parabéns pelo processo, obrigado, maninho, e queridos ouvintes aí já sabem, segue a gente no Instagram,
Se liga lá no YouTube para poder ver os episódios com imagem. É só procurar PowerCast Ciclismo, vocês vão achar nosso canal, tá bom? Então é isso, até a próxima aí. Bem de roda. Valeu, galera. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.